Olá! Bom, nesse vídeo aqui, né, a gente vai resolver os exercícios da nossa sessão Enem, aqui da apostila. Então, já estou com a minha apostila aqui, espero que vocês estejam com a de vocês. Então, vamos começar lendo esse primeiro exercício, que é um exercício bem interessante. Está dizendo o seguinte: no experimento, o professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Então, aí ele faz essa montagem que está aí embaixo, né? Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Olha que legal. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais, e em seguida, apoiando-na sobre a base triangular, com um saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. E aí, o que é a ideia? É que existem aqui, então, na barra, 8 marcações, 8 intervalos, certo? Então, eu marquei aqui, ó, a gente tem 3 intervalos do lado que está o arroz, e a gente tem 6 intervalos do outro lado. A gente pode usar esses intervalos como medidas de comprimento, certo? Então, eles estão escritos aqui numa unidade arbitrária de comprimento, que seria uma unidade de intervalos nessa barra de ferro, mas a gente pode utilizar elas como uma ideia de braço de alavanca, certo? E aí, por que isso aqui é interessante? Porque essa barra, vou fazer uma outra barra igual aqui do lado, vou pegar uma cor aqui. Então essa barra, ela tem aquilo que eu chamei de um centro de gravidade, ou centro de massa, que é onde o peso dela vai estar atuando. E o peso dela vai estar atuando nesse centro de massa, como ela é homogênea, esse centro de massa aqui, ó, ele vai estar a 4 unidades do lado esquerdo e 4 unidades do lado direito. Ele vai estar no meio da barra. Ou seja, se a gente fosse olhar para cá, onde que estaria esse centro de gravidade? Estaria mais ou menos aqui, ó, a uma distância, ó, de uma unidade do ponto de equilíbrio. Então isso aqui é bastante importante. E aí o que eu diria aqui? Eu diria o seguinte: se a gente quer calcular então o peso, né, a massa dessa barra, então a gente precisa passar pelo passo calcular o peso. E aí então, a gente vai dizer que o torque gerado aqui pelo lado direito vai ser igual ao torque gerado pelo lado direito. Aliás, o torque gerado pelo lado esquerdo vai ser igual ao torque gerado pelo lado direito. Então a gente teria aqui o seguinte, ó. Do lado esquerdo a gente tem o torque esquerdo, certo? Esse torque esquerdo vai ser gerado por 5 kg vezes G, que é o peso do arroz, vezes um braço de alavanca de 3 unidades, certo? E o torque do lado direito? O torque do lado direito vai ser gerado aqui pelo peso da barra, certo? Que seria a massa da barra vezes a gravidade, vezes o braço de alavanca, que aqui nesse caso é de 1 unidade, vezes 1. Então agora a gente precisa igualar esses dois torques. Então eu teria aqui 5G vezes 3 vai ser igual a MB, a massa da barra, vezes G. Certo? Então aqui, ó, é muito simples que eu posso cortar G com G. E eu vou ter a massa da barra é igual a 5 vezes 3 é igual a 15 kg. Então, ó, simplesmente pensando na ideia de torque, eu consegui chegar nessa massa, nessa barra, de uma maneira muito simples, né? E aí, então a gente vê que a alternativa correta nesse exercício, ó, que está dizendo exatamente 15 kg, é a alternativa E. E ela fala justamente isso sobre o peso. Aliás, sobre a massa da barra, né? E aí, com isso, a gente pode ir para o nosso segundo exercício aqui, que é esse exercício que está falando desse portão, né? E ele pede para a gente interpretar um pouco, né, o que vai acontecer numa certa situação aqui. Então, ó, ele diz primeiro que essa coisa de cima chama A, essa coisa de baixo chama B. Então vamos ler a situação aqui para ficar mais claro. Está dizendo o seguinte: um portão está fixo em um muro por duas dobradiças A e B, conforme mostra a figura. Então essa figura aí. Sendo P o peso do portão. Caso um garoto se dependure no portão pela extremidade livre, e supondo que as reações máximas suportadas
pelas dobradiças sejam iguais. Aí ele pede pra gente deduzir o que vai acontecer. Então vamos pensar que um garoto vai se pendurar aqui no portão. Então ele vem e sobe num determinado ponto aqui na extremidade. Quer dizer então, deixa eu trocar. Quer dizer, então que vai existir um peso aqui atuando na extremidade do portão. E o que acontece? Primeiro vamos lembrar o seguinte. Vou usar meu celular como modelo aqui. Se a gente tem um determinado portão e ele está preso aqui em uma das extremidades, ele é feito para fazer esse movimento, certo? Esse movimento de giro aqui, ó, ele não é feito para fazer. E aí o que acontece? Se a gente pensa nesse portão aqui e pensa no menino empurrando essa parte de cima, é exatamente esse tipo de giro que ele vai estar forçando no portão. Um giro que a parte de cima está se afastando da parede e a parte de baixo está se aproximando, certo? Então ele vai gerar diretamente nessa parede aqui uma força, aliás, um torque aqui que vai tentar fazer esse giro acontecer, certo? Então a ideia é que ele vai girar o portão no sentido que ele não é feito para ser girado. E aqui a gente precisa pensar em dois detalhes sobre essa resolução para ficar mais claro. Primeiro é que existe um braço de alavanca, que é essa distância entre o ponto A e a força peso, que eu vou chamar aqui de distância Azinho, A minúsculo. Existe um outro braço de alavanca aqui, ó, entre a força e o ponto B, certo? E eu vou dizer que esse outro braço aqui, ele é uma distância Bzinho, certo? Mas olha que interessante isso aqui. O braço de alavanca que está atuando em A, ele atua, ó, ele está perpendicular à força aplicada pelo menino. Então, ó, existe um braço de alavanca aqui e existe a força aplicada pelo menino aqui, ó. Então isso aqui é A e B, certo? Pelo contrário, o braço de alavanca B aqui, ó, ele é meio na diagonal, mas a força que o menino faz, ele está vertical para baixo. Então a gente tem que tomar só a componente perpendicular aqui. Então, ó, isso aqui é a componente P, que é perpendicular, né, a essa distância, esse braço de alavanca B aqui. Então a gente vê que, na verdade, o B ele vai receber um torque que é menor do que o próprio A, né, por conta dessa relação entre o ângulo da força e a direção do braço de alavanca. Então A vai estar sofrendo mais intensamente esse torque do que B, certo? E com isso a gente vai saber que por esse peso do menino estar induzindo uma rotação numa direção diferente da rotação que essas travas do portão foram feitas para receber. Por quê? Vale lembrar de novo. O portão foi feito para abrir dessa maneira, mas ele está gerando ele dessa maneira. Então quer dizer que isso aqui vai induzir uma força, uma tensão, um torque nesses eixos muito mais intensa e diferente daquele torque que esses eixos foram preparados para receber. Então é muito provável que A e esse A aqui, ó, não se rompa primeiro, justamente porque o movimento ele vai afastar esse ponto A mais da parede do que o ponto B inicialmente, certo? Então por isso a gente tende a dizer que o ponto A vai ser o ponto que vai fraturar primeiro. Então, com isso a gente vai ter que analisar agora as alternativas aqui, ó, e a gente vê que a primeira alternativa está dizendo exatamente isso. Está dizendo que é mais provável que a dobradiça A arrebente primeiro que a B. Exatamente essa ideia que a gente discutiu aqui agora. E, bom, esse exercício ele é um exercício que ele é feito para ser trabalhado mais conceitualmente, mas nessas ideias sobre qual que vai ser a influência aqui do torque, qual que vai ser a influência desse peso e tal. Mas a gente poderia, sem problema nenhum, fazer isso aqui de um ponto de vista mais matemático. Eu não vou fazer porque eu acho que vai dar um trabalho que não necessariamente é preciso aqui para fazer essa análise. Mas
quem quiser fazer um tratamento mais matemático, eu posso ajudar. E a ideia é basicamente considerar essa coisa de ângulos que eu comentei aqui, ó. Então aqui, enquanto eu estou falando sobre ângulos aqui, e aí eu falo, então quer dizer que essa distância B e o ângulo do peso para ficar perpendicular a B vai compensar isso de modo que o torque em A vai ser maior. Pode não ser muito claro. A gente poderia fazer todas essas contas e chegar no resultado que mostra, beleza. Então quer dizer que o torque A realmente é maior. Então como o torque A é maior, quer dizer que ele vai sofrer mais a ação desse peso. Então ele vai romper primeiro. A gente poderia fazer essa análise, mas não é necessário fazê-la toda aqui. Mas, assim, quem quiser tentar fazer a análise, pode me mandar uma mensagem e a gente faz junto, tá? Eu mostro algumas dicas de como fazer e tal, e a gente resolve junto. E aí, com isso, a gente pode ir por esse terceiro problema, o último problema aqui dessa sessão Enem. Então, ela está dizendo o seguinte, ó. Pinturas rupestres comprovam que o uso de arco e flecha surgiu como atividade de caça e guerra ainda na pré-história. Com o advento da pólvora e das armas de fogo, a prática do arco e flecha perdeu popularidade. Atualmente, é difundida em diversas competições, como as Olimpíadas. Dá uma introdução histórica sobre o arco e flecha. Ao armar um arco, a corda não é esticada, apesar de a corda ficar em formato de V. O arco é que é flexionado, como indicado na figura a seguir. Então essa situação aqui é interessante, né? Porque é muito comum a gente pensar que a gente estica a corda, mas a corda ela é inextensível, ela não muda de comprimento. Tanto que esses arcos profissionais, eles são feitos de material tipo fibra de carbono, que é um material extremamente inextensível, certo? Ele tem uma resistência muito grande de mudar o comprimento, mas ele é muito bom para arco. Então, mas beleza. Aí logo em seguida ele fala assim: nessa posição em que o arco está armado, a força é feita pela mão direita do arqueiro, e a gente precisa tentar analisar essa situação. Esqueci de desenhar o arco aqui antes de começar a gravação, então vou ter que improvisar um aqui. Como a gente está se preocupando só com a situação pós-puxão do arco, eu vou desenhar só isso aqui, certo? Então, esse arqueiro ele está fazendo uma força nesse ponto, ele está fazendo uma força aqui e uma força aqui, cada uma com a respectiva mão. Essa força que ele faz aqui puxando a corda, o que acontece? O que vai ser transferido para essa corda, vou mudar a letra por aqui, né, para ficar mais visível. Que vai estar sendo transferido por essa corda por meio de uma tensão aqui. Então essa tensão vai ser transferida até a outra extremidade aqui do arco, certo? E aí essa tensão, na verdade, o que ela a influência que ele está fazendo é uma influência vertical. Então ele segura o arco, a flecha aqui e o arco lá na frente. Mas não existe movimento vertical e nem movimento não existe movimento vertical nem movimento horizontal. Então a gente precisa pensar nesses termos de quais são as forças verticais ou quais são as forças horizontais. Essa tensão aqui, ela vai ter essa componente horizontal, certo? E ela vai ter um componente vertical aqui. Isso na extremidade de cima. Na extremidade de baixo, a mesma coisa. Ó. Eu tenho uma componente vertical e eu tenho uma componente horizontal aqui. Só que, vejam bem, essas duas componentes verticais aqui, elas estão sendo feitas sobre o arco. Então lembra daquela coisa de diagrama de forças. Se a gente for escrever o diagrama de força aqui, a gente teria o quê? Uma força aqui vertical de tensão, uma força aqui vertical de tensão, uma apontando para cima, outra apontando para baixo. Então na vertical a força total é zero, certo? Por outro lado, a gente tem apontando na direção para a esquerda, no caso de vocês aí, para cá, né? Então a gente tem a força de tensão aqui, ó, em cima, TH, embaixo, TH, certo? Por outro lado, essa mão dele que está no arco está fazendo uma força, chama ela de F.
F horizontal. Certo? Então ele está fazendo uma força aqui horizontal, de modo que essa força horizontal é que está equilibrando, né, essas duas tensões horizontais. Só que veja bem, essas duas tensões horizontais são componentes daquela tensão total. Essa tensão aqui, ó, é uma tensão que está na diagonal. Então essa tensão diagonal tem uma componente vertical e tem uma componente horizontal, que são diferentes. E aí, com base nisso, a gente vai ler as alternativas e tentar tratar um pouco melhor elas. A primeira alternativa está dizendo que possui, ó, que a força feita pela mão direita do arqueiro possui intensidade igual e sentido oposto ao peso do arco. Então aqui a gente já vê, eu esqueci de colocar aqui também, que na vertical para baixo a gente vai ter, além da força de tensão vertical, a gente vai ter o peso do arco. Beleza. Possui intensidade igual e sentido oposto ao peso do arco, pois, estando esse em repouso, as forças resultantes sobre ele devem ser iguais a zero. Então a ideia aqui é que, pelo fato de ele estar segurando o arco, esse peso do arco vai ser equilibrado justamente pela força dele. Só que na verdade aqui não é a força que ele está fazendo com a mão direita, é uma força de atrito que existe do outro lado, por conta do atrito entre a mão dele e o arco. Então, se fosse um arco muito liso, esse arco ia acabar deslizando e caindo da mão. Mas como ele tem um certo atrito ali, uma força de, a gente fala que é uma força de grip, de agarrão, então essa força de agarrão vai gerar esse atrito para cima, né, que vai segurar o peso. Então, necessariamente, isso tem a ver com a intensidade que ele está apertando. Tem, porque a gente já estudou um pouco sobre força de atrito e viu que a intensidade desse atrito ela depende da força normal com a superfície. E aí, nesse caso, a intensidade que ele está apertando vai ter tudo a ver com a força normal. Tudo vai depender da maneira como ele distribui a força ali na mão dele. Mas, enfim, é uma discussão um pouco mais profunda desse assunto. A alternativa B, ela está dizendo que possui intensidade igual e sentido oposto ao da força exercida pela mão esquerda, pois estando o arco em repouso, a resultante sobre ele vale zero. E aqui a gente vê uma coisa interessante, que apesar da força da mão esquerda e da força da mão direita estarem gerando esse equilíbrio do nosso sistema, a gente acabou de fazer essa análise aqui, ó, mostrando que existe duas tensões horizontais geradas pela tensão na corda e duas tensões verticais também geradas pela corda. E essa soma de todas essas contribuições de tensão e tal é que é a força que ele está aplicando na corda. Então, de certa forma, a força que ele está aplicando na corda pode ser diferente da força que ele está fazendo diretamente segurando o arco. Por quê? Porque o que importa aqui, na verdade, é a competição entre a componente que ele está segurando o arco e as componentes horizontais da corda. Certo? Então, como a corda tem componentes verticais e horizontais, aí então essa contribuição total vai ser a força que ele está puxando a corda. Mas a gente tem que levar em conta só componentes horizontais aqui, então por isso que essa alternativa está incorreta. Assim aqui está dizendo que possui direção oblíqua, de maneira que a flecha seja lançada com uma velocidade ligeiramente voltada para baixo, que não faz o menor sentido. E a alternativa D diz que pode apresentar uma intensidade igual à da força de tensão na corda, dependendo do valor do ângulo da corda. É exatamente isso. Porque esse ângulo da corda em relação às extremidades do arco é que vai dar para a gente a relação entre a intensidade da tensão na corda e a força que ele está fazendo com a outra mão. Certo? Então aqui, ó, a gente, justamente por conta dessa análise, a gente tem a tensão na corda duas vezes aparecendo no nosso sistema, por um lado, e a força horizontal que ele está fazendo no arco, uma vez aparecendo. Então essa competição entre essas coisas é que vai ser importante. E então essa alternativa é a nossa alternativa correta aqui. Vou colocar D da nossa alternativa correta. Eu vou ler a alternativa E. Opa, só para a gente ver o que tem de incorreto nela, certo? Mas a correta aqui nesse caso é a D. Aí ele fala que apresenta uma intensidade sempre igual ao peso do arco, independente do valor do ângulo da corda.
Aqui a gente vê que não faz sentido, porque esse ângulo na corda aqui é que vai mudar para a gente qual que é a intensidade das componentes. E é esse equilíbrio entre as componentes horizontais e verticais é que vai gerar esse equilíbrio, né, do nosso sistema arco e flecha e corda. Então é isso, gente. Com esses 3 exercícios, a gente fica por aqui com essa aula de exercícios dessa sessão Enem e desse capítulo A08, certo? Então é isso. Até a próxima aula. E tchau, tchau para vocês. Bons estudos.